Eu quero convidar você a que possa acompanhar a leitura do texto bíblico, que servirá para a nossa reflexão nesta noite. João, capítulo de número 3, versos de 1 a 15. João, capítulo 3, versos de 1 a 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Quando nós temos um encontro, uma audiência com alguém importante, certamente vamos com muita consciência e precisão para tratarmos do assunto do encontro, da audiência. Não é plausível que busquemos um encontro com alguém de destaque e, chegando ali, não tenhamos uma pauta, não tenhamos o que falar, não tenhamos nada acerca do que tratar. Certamente, quando Nicodemos, de forma deliberada, vai encontrar-se com Cristo Jesus, ele tinha uma pauta, ele tinha assuntos a tratar com o Senhor Jesus. Ele não foi para aquele encontro para abordar amenidades, nem tampouco para satisfazer sua curiosidade com relação a alguns aspectos, quer teológicos, quer do judaísmo como um todo. Os assuntos ali eram assuntos importantes e ele deveria aproveitar da melhor maneira possível o seu tempo. Portanto, o texto nos diz, já de forma bem resumida, que ao aproximar-se de Jesus, ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. O que nos chama a atenção no relato de João é a interrupção que o próprio Senhor Jesus realiza, porque, diferentemente do que imaginava Nicodemos em conduzir o assunto, em tratar da sua agenda, dos seus pontos, ele foi surpreendido pela inversão da pauta. O Senhor Jesus não deixou que ele avançasse com os assuntos que haviam motivado Nicodemos àquele encontro. O Senhor Jesus traz uma outra pauta, e certamente, meus amados irmãos, uma pauta muito mais importante, uma pauta de muito maior relevância e de muito maior destaque. No campo da teologia, nós temos diversos assuntos, e nós sabemos que há graus de distinção entre os assuntos. Há assuntos que são vitais, eles são fundamentais, eles são indispensáveis. Há outros que são muito importantes, mas que não são comparados aos vitais.
Certamente os assuntos que Nicodemos gostaria de tratar, ou o assunto, o tema, era importante, mas não tão importante quanto o assunto que o Senhor Jesus suscitou. Jesus falou com Nicodemos a respeito do novo nascimento. Também conhecemos este assunto como sendo regeneração. Prefiro a expressão novo nascimento, porque a expressão novo nascimento aponta para algo de muito grave, de muito sério, que ocorreu na história humana. E eu me refiro à entrada do pecado na nossa história. O pecado, quando adentrou por meio dos nossos primeiros pais, que de forma voluntária, que de forma consciente, que de forma deliberada, eles vieram a abrigar a rebelião contra Deus, o afastamento contra Deus, o distanciamento de Deus. Quando eles tomaram para si tal encargo, eles provocaram para si e para os seus herdeiros, para os seus sucessores, a morte. Por isso a expressão novo nascimento é de suma importância, para que tenhamos em mente que quem não nasceu de novo, continua morto. E quem nasceu de novo tem muito a alegrar-se, por não estar mais na condição de outrora. Tratando a respeito deste assunto, J.I. Packer disse o seguinte: a regeneração ou o novo nascimento é uma criação interior da natureza humana caída. E a nossa confissão de fé diz assim sobre a matéria: Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Avançando sobre a matéria, diz a confissão, agora referindo-se ao pecado que os nossos primeiros pais praticaram no Éden. Por este pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Ou seja, não sobrou absolutamente nada. Portanto, quando da tratativa de uma temática, o Senhor Jesus não vai perder a oportunidade e dizer a Nicodemos aquilo que efetivamente ele precisava ouvir, que era mais urgente que ele ouvisse, que ele soubesse, que ele tomasse conhecimento, por conta da sua real e mais importante necessidade, qual seja, nascer de novo. Alguns destaques que o texto nos apresenta a respeito do tema, nascer de novo. Primeiro destaque, ele é indispensável. Nascer de novo é algo indispensável. Olha o que nos diz o texto. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Chama a sua preciosa atenção para a introdução feita pelo próprio Senhor Jesus, usando as expressões, ou a expressão, em verdade, uma característica da literatura judaica no sentido de apontar para algo que é muito importante, muito relevante, profundamente essencial. Aqui o Senhor Jesus, usando este recurso, diz a Nicodemos: nascer de novo é algo indispensável, porque se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, não pode ver o reino de Deus. Meus amados irmãos, aqui nós temos uma declaração da mais alta gravidade, porque o nascer de novo não é algo que pode ser deixado na conta do opcional.
Nascer de novo não é algo que pode ser deixado, postergado, retardado, sem que haja efetivamente um sério risco. Por isso, naquela noite, naquele momento, o Senhor Jesus alerta o seu interlocutor, dizendo ser indispensável nascer de novo. E mais, deixa isso de forma abrangente, não só para Nicodemos, mas para todas as pessoas indiscriminadamente. Não há ninguém sequer que não necessite nascer de novo, porque todos os filhos de Adão, eles pecaram e eles carecem da glória de Deus. Portanto, nascer de novo é a principal necessidade de qualquer pessoa, em qualquer lugar e sob qualquer circunstância. Daí a expressão, se alguém, de forma abrangente, de forma geral, de forma plena, se não nascer de novo, encontra-se irremediavelmente perdido. Veja que nascer de novo não tem nada a ver com um padrão ético-social estabelecido, porque se assim o fosse, Nicodemos não haveria de necessitar nascer de novo, pois tratava-se de um homem íntegro, de um homem ético, de um homem religioso, de um homem profundamente conhecedor, de um homem que gozava de um alto conceito na sua sociedade. Mas ser alguém conhecedor, ter uma boa reputação, ser uma pessoa ética, ser uma pessoa profundamente útil no seu contexto, não garante o novo nascimento e nem sequer é uma evidência do novo nascimento. Tanto é assim que nós temos muitas pessoas que são éticas, que são decentes, que são úteis, que gozam de uma boa reputação, mas elas estão perdidas porque elas não nasceram de novo. Sim, o texto é muito claro com relação a esta temática. E mais, percebam como o texto está posto. O texto está posto logo após o primeiro sinal que o Senhor Jesus realizou em Caná da Galileia, e também com relação à purificação do templo. O objetivo de João é claro na indicação da necessidade do novo nascimento por conta da finalização do judaísmo. O judaísmo era uma sombra, a realidade é Jesus Cristo. A antiga religião já havia cumprido o seu propósito, já estava completamente exaurida. A realidade do Filho de Deus presente, vigente, de forma transformadora, era algo agora perfeitamente claro para todos. Tanto é assim que quando da transformação da água em vinho, os objetos que foram usados eram talhas para a purificação dos judeus. Ao lançar mão de tais objetos, o Senhor Jesus ali naquela festa estava mostrando como a antiga religião perdera o seu lugar, perdera a sua força, perdera a sua importância. Não mais contínuas purificações, não mais contínuas lavagens, apenas uma purificação, apenas uma lavagem, aquela operada pelo Espírito de Deus na vida daquele que recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. Portanto, a organização que João empreende do seu material, relatando-nos o milagre em Caná da Galileia e depois a purificação do templo, tendo em seguida então o relato do encontro de Nicodemos com Cristo Jesus, mostra-nos que a velha religião havia ficado para trás. Todas as questões que são fabricadas pelo homem, elas são insuficientes, pois irrompeu a luz, a verdadeira luz que traz vida a todo aquele que crê. Portanto, se torna indispensável nascer de novo. Volto a enfatizar, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas há uma confusão nos nossos dias, certamente que não é algo exclusivo dos nossos dias, mas percebo mais acentuadamente nos nossos dias. Qual é a confusão? A confusão entre tornar-se membro de uma igreja local e efetivamente ter nascido de novo. Para muitas pessoas, os dois elementos são os mesmos.
e não são. Alguém pode tornar-se membro de uma igreja local, desenvolver as atividades na igreja local, participar efusivamente das atividades e nunca ter experimentado o novo nascimento. A preocupação de Jesus sempre foi clara com esta matéria quando ele expôs diversas parábolas, como, por exemplo, a do trigo e a do joio. Estão no mesmo campo, porém são essencialmente diferentes. Ou a parábola da rede que, lançada, recolhe todos os tipos de peixes e depois há um processo de seleção. Ou ainda a parábola das 10 virgens, quando as 10 moças foram convidadas para a mesma cerimônia, porém esboçando comportamento completamente distinto, um grupo do outro grupo. Daí nós temos então a necessidade do novo nascimento. E eu digo com tristeza e pesar que muitos no meio evangélico, embora usufruindo dos mais diversos privilégios, experimentando dos mais diversos benefícios que a fé evangélica possa trazer, ainda não nasceram de novo. E é algo sério. Aqui nós temos este homem religioso tendo a sua atenção sendo despertada para a necessidade de nascer de novo. Peço sua permissão para citar ainda 2 exemplos. O eunuco, quando abordado por Filipe, o que ele fazia? Manuseava as escrituras. De onde ele vinha? De Jerusalém. O que tinha feito em Jerusalém? Adorado. Agora, era nascido de novo? Não. Necessário se fez que a ele fosse revelado o Filho de Deus, Jesus Cristo. E ali sim, no caminho, não no templo, ele experimentou o novo nascimento. Cornélio, um romano, temente a Deus, praticante de boas obras, com vida devocional de destaque, a ponto de ter da parte dos judeus elogios, reconhecimento da sua vida. Porém, pergunto, Cornélio era um homem convertido? Cornélio tinha já experimentado o novo nascimento, apesar de praticar boas obras, apesar de fazer orações, apesar de ter um bom conceito? Não, foi necessário que a palavra lhe fosse exposta, que o Espírito de Deus, pela sua graça, iluminasse a sua mente, o seu coração fosse quebrantado, e então ele reconhecesse a majestade do Cristo, do Redentor, daquele prometido para a salvação de todo o que crê, e então experimentasse o novo nascimento. A religiosidade não é sinônimo de novo nascimento. Tanto é assim que o texto nos aponta, Jesus confrontando um religioso, um mestre, um teólogo, alguém que conhecia com profundidade e exaustão a lei, porém não conhecia o Cristo para o qual a lei sempre apontou. Portanto, o texto nos mostra que nascer de novo é algo indispensável. Eu convido você a abrir a sua Bíblia agora na primeira epístola de João, onde João vai tratar ainda mais pormenorizadamente a respeito da importância do novo nascimento. São vários os textos na primeira epístola de João. Capítulo 2, versículo de número 29, diz-nos o texto bíblico: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. No capítulo 3, no versículo de número 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. No capítulo 4, versículo de número 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. No capítulo 5, versículo de número 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Finalizo com o versículo 18 do mesmo capítulo. Sabemos que todo
todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Veja como o novo nascimento é algo fundamental, veja como o novo nascimento é algo indispensável, está profundamente conectado com todas as áreas da vida cristã. J.C. Ryle disse o seguinte: virá o dia em que aqueles que não nasceram de novo desejarão nunca ter nascido. Eu vou repetir. Virá o dia em que aqueles que não nasceram de novo desejarão nunca ter nascido, dada a seriedade do tema. Segundo aspecto que o texto nos mostra é o aspecto sobrenatural do Novo Testamento. Certamente ele é indispensável, é exigido a todos para que possam então entrar no reino de Deus, mas o seu resultado é uma obra sobrenatural. Versículos 5 e 6. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento não é uma ação que o homem empreende para elaborar, para realizar uma reforma no seu comportamento. Muitas pessoas assumem o propósito de mudar, de alterar e até de eliminar determinados hábitos, determinados comportamentos. E essas pessoas são bem-sucedidas, são pessoas devidamente obstinadas, pessoas perseverantes, pessoas extremamente disciplinadas. Elas percebem que aquele comportamento está trazendo prejuízo, não é benéfico, não traz nenhum resultado. E elas, então, de forma tenaz e com austeridade, buscam eliminar aquele comportamento, aquele procedimento, aquela rotina. E isso muitos fazem com muito sucesso. Porém, isso não é novo nascimento. O homem não pode, por suas próprias forças, por suas próprias condições, segundo a sua sabedoria, segundo o seu empenho, nascer de novo. Nascer de novo é uma obra exclusiva de Deus na vida do homem, assim como a eterna eleição é uma obra exclusiva de Deus, assim como a justificação é uma obra exclusiva de Deus, o novo nascimento, a regeneração é também uma obra exclusiva de Deus. E isso é tão sério que o tema é novamente abordado, é tão sério que o tema é abordado com aquela introdução inicial, ou novamente com aquela introdução. Que introdução? Em verdade te digo. É mais ou menos como o Senhor Jesus estivesse dizendo: preste atenção, preste muita atenção, não desvie o seu olhar, fixe a sua mente no que eu vou lhe dizer. Ninguém pode nascer de novo se Deus, por seu poder e graça, não operar. O novo nascimento não é automático. O novo nascimento não é hereditário. O novo nascimento não é resultado do esforço humano. O novo nascimento é uma obra de Deus. Veja o que João diz agora no capítulo 1, abordando a ação salvífica do Redentor. Veja os versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Só Deus pode gerar vida. Não é à toa que Paulo, escrevendo a Tito, assim se expressou: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
não por obras de justiça. Escrevendo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 3, nós temos aqui uma doxologia falando a respeito da obra de regeneração que o próprio Deus executa nos eleitos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora eu chamo sua atenção para o milagre ao qual fiz menção anteriormente, o registrado no capítulo 2, as bodas em Caná da Galileia. Veja que novamente há uma conexão entre o milagre e o relato do diálogo de Nicodemos com Cristo. Porque o novo nascimento é uma transformação radical. Permitam-me a expressão, é uma mudança da água para o vinho. É uma expressão muito conhecida. Quando nós queremos falar sobre uma mudança substancial que ocorreu na vida de alguém, nós dizemos, ele mudou da água para o vinho. Quando o Senhor Jesus Cristo transformou água em vinho, ele estava dando uma demonstração do seu poder de alterar de forma consistente e irreversível uma substância. E aqui nós temos um sinal do que ele faz na alma daquele a quem ele alcança. Ele muda de forma substancial e irreversível, porque ele traz à vida aquele que estava morto. É uma obra da graça, é uma obra exclusiva, é uma obra poderosa, é uma obra gloriosa. Só ele efetivamente pode fazê-lo. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo a Nicodemos. É algo que vem de cima, não é algo de baixo. É algo que vem do santo, não é algo que vem de um dos pecadores. É uma mudança efetivamente profunda. Mas alguém pode dizer, seria o novo nascimento uma temática nova na teologia bíblica? Há algum relato, há alguma apresentação a respeito desta obra soberana, gloriosa de Deus no coração daqueles que são por Ele mesmo chamados para um relacionamento consigo? Sim. E eu então trago aos meus irmãos duas passagens aqui do Antigo Testamento. Veja o que nós temos aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 31, como é descrito o agir de Deus na vida do seu povo. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Nós temos então aqui uma descrição desta obra gloriosa que é o novo nascimento, como Deus muda a mente e como Deus muda o coração. Mas não só o profeta Jeremias, também o profeta Ezequiel aponta para esta obra sobrenatural do próprio Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36, a partir do verso de número 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis
nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. É uma obra exclusiva da graça do nosso Deus. Mas alguém poderia então perguntar, seria o novo nascimento uma bênção para nesta vida vivermos de forma perfeita? Em absoluto. O novo nascimento não ensina que pecadores que foram regenerados, eles serão perfeitos. A Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia ensina é que, conforme aqui cantamos, nós fomos livres da culpa do pecado. Nós fomos livres do domínio do pecado. E pela ação do Espírito de Deus, somos santificados para que a nossa natureza seja, a nossa velha natureza, seja continuamente mortificada. Agora, o que nós não podemos admitir, o que nós não podemos conceber, é que aqueles que não apontam as evidências do novo nascimento possam requerer para si a certeza da vida eterna, a paz decorrente da presença do Espírito de Deus como selo santificador na vida, porque efetivamente esses que são dominados pelo pecado, embora vivendo num ambiente religioso, embora transitando num ambiente eclesiástico, não poderão usufruir desta bênção que é o selo, a garantia da vida eterna. Porque o que temos aqui é um resultado direto que Deus concede como bênção aos que estão vivenciando o novo nascimento. É verdade que a certeza da salvação não é da essência da fé. Porém, todos aqueles que experimentam a bênção da santificação no processo contínuo de crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, usufruem da paz decorrente da certeza da vida eterna. E só pode ter tal certeza aquele que efetivamente nasceu de novo. O que diz o reformador João Calvino sobre essa questão? Veja o que ele escreveu. O Espírito Santo nos ensina nas Escrituras que nossa mente está ferida com tanta cegueira que os afetos de nosso coração são tão depravados e pervertidos que toda nossa natureza é tão viciada que nada podemos fazer senão pecar, até que Ele forme em nosso ser uma nova vontade. Nascemos leões, tigres, lobos e ursos, até que o Espírito de Cristo nos dome e de animais selvagens e vorazes nos forme em dóceis ovelhas. Vou repetir, nascemos leões, tigres, lobos e ursos, até que o Espírito de Cristo nos dome e de animais selvagens e vorazes nos forme em dóceis ovelhas. É só pelo poder de Deus. Se há alguém aqui neste auditório que tem consciência que ainda não nasceu de novo, agora, neste momento, é hora de erguer a voz aos céus e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu ouvi que é necessário nascer de novo. Eu ouvi que só o Senhor pode operar o novo nascimento. E eu sei que eu não nasci de novo. Portanto, Deus, levanta sobre mim a luz do teu rosto. Transforma o meu coração. Não permitas que eu saia daqui nesta noite sem experimentar este milagre tão importante, tão essencial para a vida de qualquer pessoa em qualquer lugar. Finalizo, meus amados irmãos, conforme o relato que está aqui em João, mais uma vez com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a partir do versículo 11. Já foi mostrado que é indispensável
Já foi mostrado que é uma obra sobrenatural. Agora verificaremos, conforme o relato do nosso Redentor, que o novo nascimento está afirmado em uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso, no versículo 11, vem novamente a mesma introdução, já pela terceira vez. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E agora, o Senhor Jesus vai lançar mão de uma imagem bem presente na mente de um mestre do judaísmo, de um profundo conhecedor das escrituras judaicas. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, a vida eterna, o novo nascimento, consiste em conhecer a Cristo como único e suficiente Salvador. E aqui eu chamo a sua preciosa atenção para o episódio que foi evocado pelo Senhor Jesus na sua conversa com Nicodemos, conforme registrado em Números, capítulo 21, a partir do versículo 4. Então, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Aqui no deserto nós temos o relato de pessoas que eram picadas por serpentes abrasadoras. E essas pessoas estavam morrendo. E elas então recorrem a Moisés para que Moisés suplicasse a Deus uma ação, uma providência, fizesse algo para que elas não perecessem. Moisés ora a Deus e Deus então institui que uma serpente de bronze ela seja confeccionada para que as pessoas pudessem olhar para a serpente uma vez que fossem picadas. E sendo picadas e obedecendo, elas seriam curadas, poupadas. Elas não morreriam. Não haveria adoração, haveria obediência na contemplação do objeto. O Senhor Jesus agora está dizendo, tomando como base aquele episódio, que todo aquele que olha para ele com fé é então liberto, é então curado, é então restaurado, é então transformado, efetivamente vence a morte e não haverá de sucumbir diante deste que é certamente o nosso mais terrível adversário. Sim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Só o Filho de Deus pode garantir a alguém o novo nascimento, a regeneração, a vitória sobre a morte, o triunfo sobre o pecado. Portanto, aquele que não nascer de novo continuará escravo do pecado e, vindo a falecer, haverá de ser banido da presença de Deus por toda a eternidade. Portanto, se torna urgente e indispensável que a face de Deus seja então buscada, que haja um clamor, que haja uma súplica, para que Ele, por sua misericórdia, opere o novo nascimento.
Alguém pode dizer, sendo um ato exclusivo dele, e não podendo eu fazer absolutamente nada, então permanecerei pacífico, indiferente, até que ele o faça. É verdade que é um ato soberano, livre, gracioso e exclusivo dele. Mas ouvindo a boa nova do Evangelho, de que Cristo salva o mais vil pecador, e que por meio do seu sacrifício ele concede acesso ao Pai, todos então são responsabilizados a erguer a voz e clamar por salvação, porque efetivamente ele tem o poder de dar vida, e vida em abundância. Que ele nos abençoe. Amém.